E se logo após se casar com a mulher da sua vida, você acabar sendo envolvido em um pacto eterno e terrível, tem relação com o próprio Lorde dos Vampiros, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal. Aqui é o Drake, e nesse vídeo do Derrotando Filmes, iremos acompanhar dois pombinhos recém-casados que precisam sobreviver e derrotar a própria morte para conseguir ter um futuro. E eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e tentar tomar as melhores decisões para derrotar o Senhor dos Vampiros, Nosferatu. Esse cara não faz ideia, mas o que era para ser uma simples viagem a trabalho vai se transformar em um verdadeiro pesadelo. No meio de uma noite escura e fria, a jovem Ellen Hunter faz uma oração implorando para que qualquer entidade que esteja escutando vá até lá. E apesar de estar totalmente sem esperanças, um ser noturno e misterioso realmente atende suas preces e vai até o seu quarto, dizendo que a garota acordou de uma eternidade de escuridão e que ela não parece fazer parte da raça humana. E além disso, a entidade também pergunta se ela aceita pertencer a ele para sempre. Aí quando a menina aceita, os dois formam um tipo de acordo bizarro e talvez até de relaxadas, que aparentemente não pode ser rompido por nada. Então, vemos que mesmo após vários anos terem se passado desde aquela noite, a Ellen ainda tem pesadelos, pois acorda assustada na própria lua de mel, se lembrando do que aconteceu no passado. Por sorte, o seu marido Thomas consegue acalmá-la com facilidade, mostrando que esse tipo de situação parece ser normal. O problema dessa vez é que ele já está atrasado para um compromisso e precisa sair correndo. Por isso, ele vai rapidinho até a companhia imobiliária onde trabalha e se encontra com o Sr. Hernock, que manda no local e envia os agentes iguais ao Thomas para fazer alguns trabalhos em campo, como por exemplo, ir mostrar a casa para os clientes e tentar vender um imóvel. Para simplificar, o cara era um corretor de imóveis. E assim que vê seu funcionário preferido aparecendo, o Sr. Nock parabeniza o cara pelo recente casamento, elogiando até que demais a esposa dele. Então, quando finalmente termina de dar uma de talarico, o homem fala a respeito do cliente da vez, um conde muito rico chamado Orlok, que apesar de estar com o pé na cova, está bem interessado em comprar alguma mansão antiga para passar a aposentadoria. O único problema é que por estar muito doente, o tal do conde não consegue vir para a cidade para ver a mansão. Por isso, o pobre Thomas terá a missão de viajar para os Alpes Carpatos, mais precisamente para a Transilvânia, para conversar com um conde e convencê-lo a comprar uma mansão que já está praticamente em ruínas, pois como o cliente está quase visitando os anjos, o Nock não acha que vale a pena entregar uma outra casa para ele. E como precisa aceitar a missão para ter um cargo garantido na empresa, o Thomas volta correndo para casa e avisa sua esposa que vai partir no dia seguinte para ir até a Transilvânia, e que ficará longe por 6 semanas. E como uma forma de amenizar a notícia, ele também leva algumas flores para a Ellen. O estranho é que ao invés de reagir de uma maneira normal, ela diz que irá morrer em alguns dias, e que por isso ele deve jogar as flores fora. E aí, vendo como Thomas ficou confuso com esse papo, ela começa a falar sobre o sonho que teve, onde na hora em que foi subir no altar para se casar, não era o Thomas quem estava lá esperando, mas sim a própria morte. E o pior de tudo é que mesmo vendo que todos que amavam estavam sem vida, ela continua extremamente feliz enquanto ficava de mãos dadas com a morte, o que na opinião dela é um péssimo presságio para os dois, e que por essa razão ele não deveria sair. Porém, apesar de consolar a sua esposa, o Thomas não leva nada disso a sério, e apenas diz que irá dar um jeito nas coisas quando voltar da viagem, pois ele vai poder comprar uma casa e finalmente se tornará alguém. Ok, quem assiste o canal com frequência sabe muito bem disso, mas eu vou ter que repetir. E em hipótese nenhuma, faça um ritual com uma entidade desconhecida, e nem com as conhecidas também. Afinal, você não sabe realmente como as coisas podem acontecer, pois a entidade pode ser conhecida como algo do bem, quando na verdade sua fama foi completamente forjada por seus seguidores fanáticos. Então, de preferência, evite fazer qualquer tipo de pacto. Só que como a Ellen fez um acordo e ainda por cima foi respondida pela criatura, ela obviamente deveria correr para uma igreja, ou para qualquer outro tipo de centro religioso, e ver se existe uma forma de se livrar da marca que a entidade deixou, para evitar de ser perseguida, atormentada ou controlada por esse ser estranho. E caso a igreja não conheça essa tal entidade, ou não acredite que ela exista, afinal, estamos em 1838, com certeza existe um grande preconceito com tais assuntos. Então, a Ellen poderia procurar outro tipo de ajuda além da religiosa. Se ela souber exatamente que tipo de criatura ela fez o pacto, isso seria ainda mais fácil de fazer, pois ela poderia procurar por pessoas da região originária desse ser, e tentar descobrir se alguém já conseguiu cancelar um pacto com esse tipo de capiroto. Agora, falando especificamente sobre a saída do Thomas em sua jornada, a Ellen claramente tem um tipo de dom para o ocultismo e essas coisas. Afinal, a mulher foi respondida quase que imediatamente por uma entidade obscura, e o pressentimento ruim dela provavelmente tem algo a ver com essa entidade. Sendo assim, ela deveria abrir o jogo sobre tudo o que aconteceu no passado, e explicar que essa viagem pode acabar dando errado, justamente por causa desse ser misterioso. Aí, se o Thomas não acreditasse e ainda quisesse ir, ia ser problema totalmente dele. E sim, eu sei que ela deu um pouco do contexto do que aconteceu, porém ela falou que foi um sonho, e deu a entender que não era algo que viveu de verdade. De qualquer maneira, esse cara acabou de casar, então quanto antes ele aprender a escutar os conselhos da esposa, melhor. Na grande maioria do tempo, elas estão certas. Então é muito mais fácil escutar e apenas adaptar pro seu jeito de fazer as coisas. No caso, após ouvir sobre o seu próximo cliente e sobre sua esposa falar para não ir nessa viagem, o Thomas poderia tentar pesquisar mais sobre esse tal conde de Orlok, e quem sabe descobrir mais sobre quem realmente esse cara é. Mas pelo que deu pra ver, o Thomas é um cara muito esperto. Afinal, ele chegou atrasado no trabalho, deixando seu chefe esperando por mais de 1 hora. E ainda por cima o cara lhe deu um grande contrato para fazê-lo ser promovido, só porque ele acabou de casar. Meio suspeito, né? Imagine se você atrasar pro trabalho e chegar lá com uma promessa
promessa de promoção. Eu nunca vi isso na minha vida. Se você já viu, me fala aí nos comentários. Então, naquela mesma noite, os dois vão até um pequeno jantar de despedida com a família de um amigo chamado Friedrich, visto que o Thomas ficará mais de um mês longe. Aí, enquanto as mulheres conversam, o Thomas tem um minuto a sós com o Friedrich, que é quando eles falam de negócios e da família, já que o Friedrich está esperando outra filha. E é também nesse momento que o recém-casado pede para o amigo tomar conta da Ellen durante a sua viagem. Aí, assim que o jantar termina, os anfitriões sobem para o quarto, e os pombinhos recém-casados dão uma boa relaxada com forma de deixar o laço entre eles ainda mais forte, para mostrar que nada vai dar errado. O que o Thomas não sabia é que logo após pegar no sono, a Ellen acordaria para fazer algum tipo de ritual com o cabelo. E isso tudo ao mesmo tempo em que o próprio Hernok também fazia um ritual para a entidade maligna que ele tem como seu senhor, que obviamente é o Orlok. Já na manhã seguinte, o casal se despede com a Ellen dando um medalhão de lembrança para o cara. Então ele parte com seu cavalo para uma jornada que durará muitos dias. Aí algum tempo depois, o Thomas para em uma pequena vila no meio da montanha, onde é recebido de uma maneira bem estranha pelos locais, que riem da cara dele por algum motivo. Por sorte, o homem que parece ser o chefe dali aparece e escuta o que o visitante tem a dizer, descobrindo assim que ele deseja passar a noite ali para ir até o castelo do Conde Orlok no dia seguinte. O bizarro é que o chefe manda ele não falar esse nome nunca mais, e as pessoas em volta também parecem não gostar de ouvi-lo. E aí o cara é expulso dali pelo líder, mas consegue convencê-lo a ficar lhe pagando o dobro da hospedagem. Então ele entra na pousada e vê uma mulher usando alho para manter algum tipo de criatura fora dali. Só que além disso, uma outra senhora vai até o Thomas e diz para o jovem não ir para o castelo. Porém, caso ainda decida ir, ele precisa tomar muito cuidado com a sombra do conde. E como naquele tempo rituais eram normais, pela madrugada o Thomas vê os moradores saindo em uma caminhada noturna com uma mulher nua em cima de um cavalo, o que obviamente também era um ritual. Aí curioso com isso, ele decide ver o que era. Porém, diferente de qualquer coisa que ele poderia imaginar, o que ele vê são moradores indo até um cemitério, encontrando a sepultura de um vampiro e finalizando a criatura que aparentemente estava dormindo. E logo após levar uma encarada de um dos ciganos, o maluco simplesmente acorda todo assustado e percebe que estranhamente tinha um crucifixo no seu pescoço e lama nos pés. Além disso, ao sair da pousada, ele também vê que toda a vila estava vazia, então ele junta as tralhas e vai embora dali sem o seu cavalo, passando por um tipo estranho de casinha cheia de cruzes que parecia servir como proteção contra algo. O estranho disso tudo é que ao anoitecer, o Thomas está passando por uma rua escura, quando de repente vê uma carroça puxada por 4 cavalos grandes, vindo na sua direção, já que ele estava no meio da rua, né? Só que por algum motivo, o idiota não sai da frente e apenas coloca a mão no rosto como se isso fosse protegê-lo. Por sorte ou não, os cavalos parecem parar do nada, e a carroça fica ali parada do lado completamente vazia, e com a portinha abrindo pra ele. Aí por motivos de revelação divina ou loucura, você pode escolher aí, o Thomas entra na carruagem e aceita que os cavalos o levem sabe-se lá pra onde, até porque claramente não existe um cocheiro para dirigir. Por sorte, os cavalos parecem ser extremamente bem treinados, e levam o agente imobiliário direto para o castelo do Conde Orlok, onde o Thomas é recebido pela voz extremamente alta e grave do senhor, que reclama do fato do jovem estar atrasado, já que por conta do horário, todos os empregados já tinham parado de trabalhar. Bom, a recepção que o Thomas teve ao chegar no vilarejo é no mínimo estranha. Além da recepção esquisita, o Thomas só conseguiu ficar por ter pago o dobro pela hospedagem. Do contrário, ele simplesmente não seria bem-vindo. Por sorte nisso, ele conseguiu pensar bem, né? Mas fora isso, é só burrice daqui pra frente. Afinal, o cara entra na taverna e logo vê várias pessoas mexendo com alho, e teve até uma velhinha que mandou o cara não se aproximar do castelo do Conde Orlok. Somando tudo isso àquele evento da noite passada, eu consideraria bem se uma promoção vale tanto a pena. Eu já estaria cogitando conversar com o Friedrich para pedir um emprego pro cara, ou pelo menos uns conselhos para abrir a minha própria empresa de navegação, já que tá na cara que o chefe do Thomas mandou ele para uma enrascada. E galera, as pessoas do século XVIII já tinham ideia sobre a lenda de vampiros, que vinham principalmente do leste europeu, que é exatamente onde fica o castelo do Orlok. E mesmo sem ter muito conhecimento, depois de ver aquele vampiro levando uma picaretada no meio da noite, eu voltaria para casa correndo e pediria demissão do meu emprego. Ainda mais se o cara levar em conta que assim que ele chegou na vila e falou do Orlok, a vila inteira simplesmente foi embora, provavelmente não querendo se incomodar com o cara, pois pelo que deu pra notar, eles estavam finalizando os servos do Nosferatu, mas talvez não tinham conhecimento suficiente para lidar com os poderes do conde, se ele conseguisse escapar do castelo, e por isso eles meteram o pé dali o mais rápido possível. E as burrices não param por aí, porque o cara viu cavalos gigantes e pesados vindo em sua direção, e ao invés de dar alguns passos para o lado, ele simplesmente coloca a mão na frente do rosto, como se os cavalos tivessem faróis, e espera por um milagre. E sim, o Thomas tinha muito tempo para sair da frente, e claramente tinha espaço para onde ir. Agora, dizendo honestamente, se por algum motivo esses cavalos não parassem misteriosamente e ficassem de lado, o Thomas com certeza teria sido completamente quebrado, ou até mesmo finalizado por esmagamento, o que definitivamente não seria nada agradável. Porém, o pior é que mesmo após ter dado a sorte de não ir de base, o cara ainda toma outra decisão estúpida, e entra na carruagem misteriosa que não tem um chofer, e mesmo assim chegou até ali, parando exatamente em sua frente. Sério, não tem nenhuma desculpa que possa justificar ele ir para dentro dessa carroça. Primeiro, porque nenhuma carruagem que não seja enviada por uma entidade maligna ou por um super adestrador teria essa capacidade. E segundo, porque ele nem mesmo sabia quem havia mandado ela até ali. A única explicação para isso seria que o Orlok está de alguma maneira exercendo algum controle mental sobre o Thomas, e para isso acontecer, só se aquele pacto que a Ellen fez está tendo alguma influência sobre o Thomas também. E pelo
pelo jeito que esse pamonha age, ele nem tem ideia do que está acontecendo, ou é muito burro para perceber. Então, o coitado sobe as escadas do castelo e se desculpa pelo atraso. Mas assim que finalmente conhece o Conde Orlok, o pobre do Thomas percebe que essa viagem definitivamente não será simples. Isso porque, logo de cara, o Conde exige que seja chamado de meu senhor. Mas como se isso não fosse estranho o bastante, o Orlok fica praticamente se teletransportando de um canto para o outro, através da escuridão, enquanto fala sobre como estava animado com a compra do imóvel. Aí, mesmo estando todo borrado, o Thomas junta o resto da coragem que tem, e pergunta para o Orlok a respeito do ritual que viu na noite passada. Porém, o senhor diz que o homem da cidade jamais entenderia o que os nativos da região fazem há tantos séculos, e completa chamando o ritual de algo bárbaro. Fora isso, ele grita com o jovem para que ele não fale mais sobre isso, e diz que deseja se aposentar na cidade moderna de onde o Thomas vem, pois pessoas que não sabem de nada não acreditam em histórias mórbidas. E para piorar, assim que o Orlok percebe a sua aliança, o pobre agente imobiliário se corta de tanto medo. E também, né, quem é que corta um pão desse jeito? Isso só faz a situação ficar ainda mais estranha, com o Conde dizendo sinistramente que vai ficar de olho nas coisas que ele faz, e que pode curar a ferida dele de algum jeito. Então, uma estátua se vira para o cara, e o Conde vai pra cima dele. Já no dia seguinte, a Ellen está andando com a Anna, a esposa do Frederick, quando começa a desabafar, falando que não se sente como um verdadeiro ser humano, e que sente como se alguém tivesse a vida dela nas mãos, como se fosse um poder misterioso. Ela até toca no assunto de ser um Changeling, um assunto que obviamente assusta a Anna. E Changeling, galera, é uma criatura que pode ser filho de um gnomo ou fada, e que foi trocada por uma criança humana. Ao mesmo tempo, o Thomas acorda na sala de jantar do castelo, e percebe que havia um ferimento bem estranho no seu peito, algo parecido com uma mordida, mas aparentemente ignorando isso, ele vai até o escritório do Conde, e apenas entrega a escritura da propriedade para o senhor assinar, como se nada tivesse acontecido. O pior é que mais uma vez, o Orlok fala da esposa do jovem, dessa vez sendo mais estranho ainda, pois ele pede a lembrança que a garota tinha dado para o marido, e dá um beijo antes de dizer aleluia, falando até mesmo que o jovem tem sorte de ter uma esposa tão linda, o que claramente é papo de Ricardão Talarico. Além disso, ele também diz que vai dar a comissão do agente, porém, para receber, ele precisa assinar um contrato bem esquisito que o pobre Thomas se borra todo para assinar, e o detalhe é que ele nem lê. E aí, com tudo feito, o cara conversa um pouco com o senhor, e pede quase implorando para que possa ir embora o mais rápido possível, usando a desculpa de que está meio doente. Só que é justamente por esse motivo que o Orlok ordena que o jovem fique e descanse, enquanto vai embora com o medalhão da Ellen. Já na manhã seguinte, o Thomas acorda apavorado mais uma vez, vendo que as marcas de mordidas estavam ainda piores, e tenta ir embora do castelo imediatamente. Porém, as únicas entradas que ele consegue abrir são as portas que levam para a cripta do castelo, onde o jovem encontra uma sepultura bem antiga. Aí sua curiosidade e preocupação vencem o bom senso, e ele abre a sepultura, se bem que ele não tem muito bom senso, né? Mas ele descobre assim o corpo decrépito do Orlok quase em decomposição. Aí, sem pensar muito, ele pega uma picareta e tenta finalizar o Conde, algo que infelizmente dá errado, já que o Orlok acorda na hora certa para espantá-lo dali. Aí, após o jovem sair correndo, o Orlok dá uma cheirada no medalhão da Ellen e amaldiçoa o agente, dizendo que ele já está perdido para ela. Mas como se ainda não fosse o bastante, o vampiro usa os poderes que tem para fazer contato com a coitada da esposa, e com tudo isso feito, ele vai até o quarto do Thomas sugar o sangue dele de uma maneira bem bizarra, por assim dizer. Além disso, esse feitiço que o Conde jogou na Ellen realmente dá certo, pois à noite a garota acaba ficando sonâmbula e precisa ser atendida pelo Dr. Wilhelm, que apaga a jovem com um éter, e fala para o Friedrich, sua esposa, que se a menina continuar andando pela casa, ela deve ser amarrada. Já na manhã seguinte, o Thomas acorda assustado e vê que os cachorros do Orlok estavam ali para tirar alguns pedaços dele, o que faz o coitado sair correndo, tentando se esconder do lado de fora da janela. Porém, por ter pouco espaço, o idiota acaba caindo no rio que tem ali do lado do castelo, se bem que se ele não morrer na queda, isso deve ter salvo a vida dele, né? Ok, após esse jantar bizarro que o Thomas teve com o Conde, eu não sei dizer se ele é muito idiota ou muito profissional em ainda ficar ali para cumprir com seu trabalho, pois eu com certeza não teria coragem de dormir no castelo desse maluco, e tentaria sair dali o mais rápido possível, tipo na hora que o velho virasse as costas, porque definitivamente existe algo de errado nesse local e com esse homem. Tudo bem que provavelmente a tal promoção que o Thomas vai ganhar já não existiria mais, mas pelo menos o cara ainda estaria vivo para curtir o casamento. Afinal, eu acho que não existia premiação de funcionário do mês nessa época, né? E se existia, não vale a pena passar por tudo isso para consegui-la. E chega a ser idiota falar esse tipo de coisa, mas assinar um contrato desse tipo ali, num lugar obscuro desses para receber um saquinho de moedas, não é muito inteligente. O idiota Thomas nem tentou ler a porcaria do contrato. Provavelmente ele trocou a alma com o Orlok por um punhado de moedas. E até dá pra entender que o Thomas provavelmente não estava esperando encontrar com um vampiro tão horrível escondido em um caixão no fundo de uma cripta. Porém, como ele encontrou, o cara não deveria ter pegado uma ferramenta qualquer e tentado finalizar o monstro imediatamente. Primeiro, porque a criatura obviamente não morreria para algo assim, a menos que fosse um golpe certeiro, sem contar que geralmente é usado estaca de madeira, né? E segundo, que de certa forma, ele já viu algumas coisas que funcionam para se proteger do Orlok. Afinal, quando estava na pousada, uma mulher estava usando alho e crucifixos para proteger o estabelecimento, mostrando que no mínimo existe uma forma de não ser atacado pelo monstro. Sendo assim, tendo em mente que o Conde estava dormindo, que provavelmente só acordaria à noite, o Thomas deveria ter ido atrás de alguns materiais para fazer uma cruz própria, até porque essa é a única opção de defesa, já que dificilmente teria alho ali dentro. Só que fora essas coisas que já parecem ser comprovadamente funcionais, existem
existem outras coisas que também poderiam ser tentadas, como por exemplo, usar sal grosso para formar um círculo protetor no chão, desenhar pentagramas, já que em muitas histórias eles são usados como uma forma de afastar o mal, sem contar que tinha um fosso em volta do castelo. Em algumas lendas, vampiros não podem cruzar a água corrente. Então, levando em conta que os ciganos moravam ali perto por um certo tempo, era garantido que Orlok não poderia sair atrás do Pamonha se ele fugisse, e apenas estava ali usando para se fortalecer mais, já que os ciganos da vila parecem não ter sido atacados pelo vampiro até aquele momento, e só fugiram porque o delivery dele tinha chegado. Aí, tendo pelo menos garantido uma forma de ficar em segurança, o Thomas deveria ter puxado um pouco de conhecimento que tem nessa cabeça de vento, e se lembrado que os vampiros morrem de algumas maneiras bem específicas, sendo uma delas quando são atingidos por estacas de madeira no coração, e madeira é algo que ele facilmente conseguiria ali. Ele também poderia usar os espelhos que tem no castelo para refletir a luz para dentro da cripta, e então abrir o caixão, pois outra forma de finalizar um vampiro é expondo ele à luz do sol. Aliás, o medicamento éter que está sendo usado pelo Wilhelm para apagar a Ellen se trata de um composto químico que historicamente é muito importante para a medicina, já que ele era usado como anestésico, e por ter esse efeito ele pode induzir um estado de inconsciência e insensibilidade à dor, algo que só é possível porque esse medicamento interfere na transmissão de sinais nervosos, porém a maioria dos pacientes recupera a consciência em uns 30 minutos mais ou menos. Paralelo a tudo isso, durante uma caminhada com um casal de amigos, a Ellen se mostra muito nervosa por não ter recebido nenhuma carta do Thomas, algo que não devia acontecer, já que ele disse que sempre escreveria. Mas o pior de tudo é que o Friedrich diz ter mandado pessoas para a agência imobiliária, e infelizmente até mesmo o Hernok tinha sumido, algo que deixa a Ellen louca de vontade de sair e procurar por seu marido. Porém, assim que é relembrada de que não pode ficar saindo por conta de sua saúde, a coitada tem um colapso em um ataque. Ao mesmo tempo, em um hospício da cidade, o zelador do local vai até a sala do Dr. Wilhelm e fala pro homem que o novo paciente foi colocado em uma das antigas celas que ficavam nas catacumbas do prédio. Isso porque ele é diferente de todos os outros, e foi encontrado comendo 3 ovelhas que tinha acabado de finalizar. E sim, ele comeu carne crua. Aí, sabendo que alguém tão interessante apareceu, o doutor desce para dar uma olhada nele, e ao chegar no quarto do prisioneiro, que na verdade era o próprio Hernok, os dois trabalhadores veem o cara agindo como um doido, dizendo que é um servo totalmente leal ao seu senhor, e que os animais sem vida em sua cela são um sacrifício. Então ele pega um pássaro que ainda está vivo, e começa a comê-lo ali mesmo. E aí, após terminar, ele fala que seu mestre está chegando para reinar sobre um campo de corpos sem vida, e ataca o doutor, tentando mordê-lo no pescoço. Ao anoitecer, enquanto a pobre da Ellen está tendo outro ataque, o Wilhelm aparece na casa do Friedrich, e lhe avisa que o Hernok tinha sido internado, e estava agindo como um maníaco religioso, dizendo que ele está vindo, igualzinho a própria Ellen fala durante seus ataques de histeria. Sendo assim, o Wilhelm fala que a única pessoa que pode ser capaz de diagnosticar a jovem Ellen é seu professor de faculdade, o Von Franz, que por sorte está de passagem pela cidade. O problema é que o senhor é um tanto pirado da cabeça, e foi expulso da universidade a ficar completamente fascinado pelo trabalho do Paracelso, Agripa e mais alguns adoradores do oculto. Já na manhã seguinte, vemos que após algum tempo sendo levado pela correnteza do rio, o Thomas teve a sorte de ser resgatado por uma freira e levado ao convento delas, onde as mulheres lhe ajudam a se recuperar, fazendo-o passar um ritual de expurgo que praticamente o traz de volta à vida. Aí, com o jovem acordado, as irmãs o avisam de que seria melhor para ele ficar ali com elas nesse local abençoado, pois sua alma estava marcada por algo horrível, que sempre precisa voltar para a terra natal, claramente se referindo ao Conde Orlok. No entanto, o Thomas sabe que o Conde vai atrás da sua amada, e se recusa a ficar ali. Aí ele parte embora de cavalo antes mesmo de se curar, e não dá pra dizer que o cara estava errado. Afinal, nesse momento, o Orlok estava dentro de uma caixa atravessando o oceano, para chegar até Wisborg, onde a Ellen está. Já no dia seguinte, o Wilhelm e o Friedrich vão juntos até a casa do professor Von Franz, e chegando lá, dá pra perceber logo de cara que o médico é meio excêntrico, já que o cara nem mesmo presta atenção neles no início. Porém, o Wilhelm fala uma frase que parece ser bem significativa entre os dois, e faz o senhor se lembrar da antiga amizade. Mas o mais impressionante é que ele apenas olha para o Friedrich, e entende na hora que a inquilina da casa dele está em péssimo estado. Ao mesmo tempo, no barco que está indo para Wisborg, os marinheiros começam a ter sérios problemas com uma praga que está se espalhando rapidamente através da mordida dos ratos. Porém, os coitados não fazem ideia de que isso tudo é culpa do vampiro demoníaco que está dentro de uma das caixas do porão controlando os roedores. De volta a Wisborg, Friedrich leva os dois médicos para sua casa, e lá o professor conhece a pobre Ellen, que está deitada na cama enferma, completamente amarrada para não se contorcer. E vendo essa situação, ele manda desamarrarem a garota e começa a conversar com ela para conhecer sua paciente. E dessa forma, a Ellen conta que desde a infância ela parece ter algo de especial, pois dias antes do Natal ela já sabia quais presentes ia ganhar. A morte da sua mãe também foi algo que ela previu, e por aí vai. Sendo que essa desconexão com o resto das pessoas foi o que a fez orar por um anjo protetora. Algum tempo depois, a jovem adormece com os olhos revirados, como se tivesse sido possuída. Por sorte, o professor percebe isso, e rapidamente começa a fazer o que parece ser um ritual de comunicação e exorcismo na Ellen, perguntando que a entidade maligna quer, e exigindo que ela saia do corpo da garota. E aí, de uma forma até que um tanto depravada, a Ellen começa a dizer que ele está vindo no meio da noite. Além disso, de repente, o próprio Conde Orlok parece dominar o corpo da menina, falando o que vai fazer com os humanos quando chegar na cidade, mencionando que irá transformar tudo em um rio de sangue, e que basicamente a vida das pessoas se tornará um terror sem fim. Então, quando a possessão finalmente acaba, eles ajudam a jovem a se acalmar novamente, e vão conversar em outro cômodo, com o professor deixando claro que tem certeza
certeza de que aquilo se trata de uma possessão espiritual ou demoníaca. Algo que os outros parecem não acreditar muito, já que tentam buscar razões científicas para explicar o problema dela. Porém, o mais experiente bate o pé no chão e afirma que as forças do mal existem e estão no corpo da garota. Bom, tudo bem que o Thomas é um homem extremamente apaixonado e quer salvar a sua esposa o mais rápido possível. Porém, antes de sair todo acabado, ferrado, murcho e manco desse jeito, o idiota deveria ter estudado um pouco com as irmãs e descoberto mais sobre o inimigo, como por exemplo, suas histórias, fraquezas e poderes. E sim, para um convento durar tanto tempo nesse local, o mínimo que elas devem saber sobre o vampiro rei são essas coisas. Isso sem contar que ele poderia sair cheio de armas do local, ou melhor dizendo, com uma arma em vários recipientes, pois eu jamais sairia de um convento para ir lutar contra um vampiro sem pedir pelo menos uma gotinha de água benta. É sério, no mínimo eu pegaria 10 crucifixos, alguns litros de água benta, muito alho e também pediria para que 2 facas fossem abençoadas, algo que com certeza daria certo, já que mataram um vampiro na base da picareta antes. Fora isso, o Thomas poderia aproveitar a viagem de volta para a cidade e ver se encontra mais caçadores de vampiros, como aqueles ciganos que ele viu alguns dias atrás. É claro que seria difícil recrutá-los, já que ninguém quer lutar contra o Nosferatu. Porém, se ele criasse uma história convincente o bastante, dizendo que existe uma forma de acabar com ele, e apelasse para o emocional das pessoas, dizendo que milhares de inocentes podem acabar indo de base se não forem salvas do conde, pode ser que dessa forma o jovem teria aliados confiáveis, experientes e ainda aprenderia um pouco mais sobre os vampiros. Além disso, sabendo que o Hernok parece estar totalmente fora de si, sendo muito agressivo, seria bem melhor criar uma regra de que pessoas só podem se aproximar dele se estiverem acompanhadas pelo menos de mais um funcionário. Isso pode parecer demais para um simples paciente, porém é importante lembrar que o senhor é um perigo para todas as pessoas da cidade. O cara tava arrancando cabeça de pombo na dentada, né galera? Com certeza ele tá pronto para finalizar alguém no nome do seu senhor. Na verdade, eu acho que até mesmo deixá-lo constantemente sedado podia ser uma opção viável, levando em conta todos os acontecimentos. E por último, depois dessa possessão da Ellen, quando a garota acordar, eles precisam descobrir exatamente com que ela fez um pacto para pensar em maneiras de defender a cidade do que está por vir. E talvez aquele medalhão que está em posse do Orlok seja a chave para acabar com o pacto. Talvez quebrá-lo faça isso acontecer. Paralelo a isso, em alto mar, um dos marinheiros decide que irá dar um fim à praga que se iniciou e vai sozinho até o porão do navio. O problema é que ao abrir a caixa em que o Orlok deveria estar, tudo que ele vê são vários ratos fedidos, sendo que para piorar, ele ainda é atacado de surpresa pelo vampirão com uma mordida no pescoço. Enquanto isso, no hospício, um homem vai ajudar o Hernok, que estava passando mal por ter caído com a cadeira em que estava preso e amarrado. Quando do nada, o cara também leva uma mordiscada no pescoço e vai de base. Aí com a porta aberta, o prisioneiro consegue escapar facilmente. Ao mesmo tempo, a Ellen parece sentir a chegada de alguém e vai correndo para o lado de fora, onde acaba encontrando com o Thomas ali todo ferrado. E aqui dá pra ver que a Ellen definitivamente tem algum poder, pois assim como ela pensava, alguém realmente havia acabado de chegar. E vendo que o cara estava em péssimo estado, as pessoas o levam para dentro da casa, e lá ele sussurra dizendo que o Orlok está com o medalhão da sua esposa, pouco antes de desmaiar. Mas nesse momento, alguns homens da guarda municipal aparecem chamando Friedrich e o levam até a baía da cidade, onde é possível ver apenas os restos do navio que transportou o conde desaparecido, e os milhares de ratos que estão correndo para o interior da cidade carregando a praga. Porém, o pior de tudo, sem dúvidas, é o fato de o Orlok já estar em Wisborg, pronto para levar a Ellen. E apesar de sentir que o Thomas ainda está vivo, o vampiro ordena que seu servo Hernok não toque um dedo nele. Afinal, ele deseja que a jovem Ellie se entregue de bom grado, pois ela precisa reafirmar os votos que fez naquela noite há vários anos, já que de acordo com um pacto, ele só pode levá-la se for algo consentido. Já no dia seguinte, o Wildahan e o professor se reúnem no necrotério para olhar o corpo recuperado de um dos marinheiros, e assim descobrem coisas alarmantes, como por exemplo, marcas de mordidas de ratos em todo o corpo do homem, uma marca de mordida bestial, e também percebem o fato de não ter uma gota de sangue circulando em suas veias. E vendo isso, o professor fala que deve ver o preso lunático imediatamente. Mas então, o zelador do hospício que estava ali atrás, avisa os dois que o Hernok finalizou a pessoa que cuidava das celas, e fugiu no meio da noite. Algo que deixa o senhor desesperado, dizendo que o assassino deveria ser achado, pois o que chegou a Wisborg não era uma simples praga. E ele estava certo, afinal, nesse momento, o Orlok estava espalhando seu poder e influência do mal sobre toda a cidade. E basicamente, o pobre Thomas sente isso, e basicamente expulsa Ellen da cama sem perceber. Aí com medo de ficar sozinha, ela decide ir dormir com a Anna, que aceita a jovem de braços abertos, o que deve ser a pior decisão que ela já tomou em sua vida. Ok, uma questão que eu acho importante de levantar aqui é a seguinte: a Ellen sentiu o Orlok chegando a Wisborg ou o Thomas chegando no portão da casa? Com quem será que a conexão dela é mais forte? Porque eu até posso estar errado, mas ela me pareceu um pouco surpresa ao ver o Thomas chegando ali, algo que obviamente não aconteceria se ela tivesse sentido a presença dele. O legal é que aqui, independente de quem ela tenha sentido, lá ele ou lá ela, fica bem claro que a garota tem superpoderes, um tipo bem fraco de conexão neural com os outros. Fora isso, antes de descer para o porão, ao invés de levar apenas uma ferramenta como arma, o marinheiro deveria se preparar melhor para enfrentar seja lá o que estivesse escondido lá embaixo. E para isso, ele precisaria de uma lamparina para iluminar o local que estava completamente escuro, pois isso garantiria que ele não fosse pego de surpresa igual aconteceu. Além disso, como não sabia o que estava enfrentando, ele deveria ter chamado pelo menos mais uns 3 homens para irem junto, pois dessa forma eles poderiam cobrir os pontos cegos uns dos outros. Lá ele de novo, né? Isso sem contar que para defender o navio lá por 1830, era normal
normal os marinheiros carregarem armas de fogo como mosquetes e espingardas, além de pistolas, sabres e cutelos. Ou seja, não faz sentido esse idiota ter ido em um local escuro sem levar algo que possa ser realmente útil para se defender e atacar. O mesmo pode ser dito a respeito do homem que foi ajudar o Hernok. Não que ele precisasse ir com uma arma de fogo, porém ter precaução ao se aproximar de um homem que está claramente instável é essencial em qualquer situação. E como o Hernok já foi visto mastigando pombas e ovelhas cruas, eu jamais aproximaria meu rosto de um maníaco igual a ele. E esse pobre zelador também deveria ter pensado nisso. Sem contar que o cara só cairia daquele jeito se fizesse de propósito. Então desde o início era possível suspeitar de que algo errado não estava certo. E se tratando da praga que chegou ao Wilsborg, honestamente falando aqui, a situação pode ser encarada de duas formas. Uma forma é que essa praga é extremamente difícil de se lidar, e a outra é que, por sorte, ela já foi contida uma vez lá pelo ano de 1300. E sim, eu estou falando da peste negra, até porque essa infestação de ratos, obviamente foi inspirada naquela que deve ser a pior epidemia da história. A parte boa disso é que existe praticamente um passo a passo de como conter e eliminar a praga, com o movimento sendo colocar a cidade em quarentena, isolando as famílias em suas casas, ou em áreas designadas para isso. Em seguida é a vez da desinfecção, e a forma mais fácil é queimar roupas e objetos que sejam considerados infectados. O único problema disso tudo é que os ratos que transmitem a praga da escuridão são controlados pelo Warlock, e provavelmente tem algum efeito sobrenatural, que além dos danos físicos, também parecem deixar o infectado com muito medo. Fora que a praga parece se espalhar conforme o medo da população aumenta, o que faz com que cada um desses passos seja um pouco mais difícil de se fazer. No caso, aqui tá faltando esse pessoal começar a pôr fogo nas coisas mesmo, né? A primeira seria a mansão que foi vendida para o Warlock, pois com certeza o vampirão está dormindo lá de dia para sair à noite, e caso ele não esteja por lá, o que eu duvido muito, a segunda opção seria procurar a residência do Sr. Nock, já que ele é um serviçal do Nosferatu, e se encontrar o cara antes de encontrar o Nosferatu, eles poderiam interrogá-lo para descobrir onde o vampirão está e qual é o plano dele. E enquanto tudo isso acontece, o Von Franz deveria fazer algum tipo de proteção para o quarto da garota, mesmo que fosse algo genérico contra o mal, apenas para impedir que a mulher fosse atormentada durante a noite, já que com certeza o Nosferatu vai querer se aproximar da coitada para terminar o pacto. Algumas horas depois, a Ellen acorda no meio da noite sentindo como se estivesse sendo chamada por algo, e ao se levantar e ir até a janela, ela acaba encontrando com o Warlock, que já estava ali dentro do quarto. Aí, como se fosse o próprio capeta tentando convencer a Eva a comer a fruta, o Warlock começa a tentar trazer a Ellen para o seu lado, dizendo que foi ela quem o acordou de um sono eterno, e contando várias mentiras a respeito do Thomas, falando que o cara vendeu a própria esposa por um punhado de moedas de ouro. Além disso, ele também tenta afastar a jovem da sua humanidade, dizendo que ela nunca foi igual aos outros, e praticamente estava destinada a ficar eternamente com ele. Por sorte, a Ellen consegue se manter firme, ou pelo menos o máximo possível, e se nega a ir com o Warlock, independente do que ele fale, algo que deixa o vampirão extremamente irritado, e faz com que ele a ameace, dizendo que irá dar 3 noites para ela se decidir, e que durante esse tempo irá finalizar todos que a jovem ama, incluindo o Thomas na última noite, até que finalmente ela aceite se tornar dele. Aí assim que o conde vai embora, a Ellen acorda de verdade, e vê que infelizmente Anna tinha sido atacada, e estava sendo devorada por ratos comandados pelo Warlock. Ao mesmo tempo, o Friedrich e os dois médicos estão discutindo a respeito de tudo que está acontecendo na cidade, pois o empresário se recusa a aceitar que coisas sobrenaturais possam estar envolvidas nisso, e é justamente isso que o Von Franz tenta explicar, dizendo que ao invés de ser algo como um fantasma, o vampiro está mais para uma praga real, física, e que quer dominar a Terra. Mas como o Friedrich continua sem acreditar, o Von Franz fala que para enfrentar o mal, primeiro é preciso aceitar que ele existe, pois o Senhor dos Vampiros, o Nosferatu, está em Wilsborg. Já no dia seguinte, o Friedrich volta para casa, e vê que apesar de ainda ter a sua racionalidade, sua esposa está em um péssimo estado de saúde, e está vendo a tal escuridão sinistra de que a Ellen tanto fala. Aí ao saírem do quarto, a Ellen tenta conversar com o Friedrich, para alertar sobre o mal que está chegando na cidade. No entanto, o Friedrich está tão cansado de toda essa baboseira que ignora o papo da jovem, e manda ela ir embora junto com o Thomas, algo que faz a jovem perder a cabeça, e perguntar por que ele a odeia tanto, já que desde o início de sua estadia ali, ficou claro que o cara não gostava dela. Ao mesmo tempo, o Wilderhan e o Von Franz estudam os desenhos e escritas que o Hernok tinha feito em sua cela, e percebem que apesar de não ser um vampiro, o homem provavelmente estava em contato direto com o próprio Nosferatu. Aí sabendo disso, os dois vão rapidamente até a casa do cara, e encontram um livro de Solomonari, um altar escondido e um tipo de símbolo antigo no chão, que servia para fazer um ritual. E com essa descoberta, ambos correm até a casa do jovem ricaço para contar as novidades, pois o Friedrich está cheio de tudo isso, e fala que não quer mais ouvir esse monte de baboseira, mandando os dois embora dali. Aí o professor até tenta fazê-lo mudar de ideia, dizendo que toda a cidade enfrentaria um desastre terrível nas mãos desse mal sobrenatural, e que o Nosferatu voltaria para tomar o resto do sangue da Anna. Mas o ricaço não dá bola para isso, e manda a dupla para fora da sua casa, explicando que vai sair da cidade com a família no dia seguinte para fugir da praga. Bom, uma coisa que eu gostaria de começar apontando e perguntando é, o fato do Warlock ameaçar a jovem dizendo que vai finalizar todos que ela ama, até que a coitada finalmente aceite ir com ele, não é o oposto de consentimento? Quer dizer, nesse caso não é como se ela realmente desejasse ir com ele, tudo que a pobrezinha está fazendo é sob uma ameaça terrível, e como isso é uma regra imposta pelo próprio pacto, será que isso não seria percebido? Ou será que é uma magia tão antiga que não pode ler os sentimentos das pessoas, e se baseia totalmente no que ela fala da boca pra fora? Isso é no mínimo contraditório. Além disso, as histórias de terror sempre é comum ter aquele personagem cético que não vai acreditar em nada a menos que veja um monstro em sua frente, e às vezes tem uns tão
tão burros que nem mesmo assim iriam acreditar, né? A questão aqui é que, independente do que o Friedrich pense sobre essa história, ele deveria ter colocado o bem-estar da sua família em primeiro lugar e pesquisado mais a fundo como poderia protegê-la. Afinal, o Nosferatu não finalizou a mulher e provavelmente voltará para acabar com o serviço. E nessas horas seria ótimo ter algumas proteções nas janelas, como por exemplo, crucifixos, colares de alho que podem ser pendurados nas janelas, um círculo de sal grosso em volta da cama e principalmente uma cruz no pescoço da mulher e das garotas. Isso sem dúvida evitaria muitos problemas. Agora falando sobre os livros do Solomonari. Bom, o Solomonari é uma figura mítica do folclore romeno, um poderoso mago com habilidades inigualáveis, como por exemplo, o poder de controlar o clima como quiser, podendo até mesmo invocar trovões. Mas o mais legal é que o cara era tão poderoso que usava dragões como montaria. E se vocês perceberem bem, lá no começo, quando o Nock fala o nome do Orlok, começa a chover no mesmo instante. Então pode ser que ele estava com algumas habilidades desse mago por conta do livro. E por ser alguém tão incrível, nas histórias do Drácula, foi ele que inspirou o vampiro a aprender a controlar as tempestades e a comandar as criaturas. E como obviamente o Nosferatu é praticamente uma cópia completa do Drácula, dá pra imaginar que isso também se repete aqui. Ou seja, o livro do Solomonari tem tantas coisas a respeito do Nosferatu, justamente porque o mago e o vampiro deviam ter convivido juntos, e até mesmo interagido, o que é uma pequena teoria minha. A questão é que por conta dessa possível proximidade, existe uma pequena chance de que a fraqueza definitiva do vampiro esteja escrita no caderno, algo que com certeza vale a pena procurar. Ao mesmo tempo, Ellen e Thomas passam pela cidade infestada de ratos e voltam pra casa. Aí após descansar um pouco, o Thomas levanta apressado, dizendo que os dois devem sair da cidade rapidamente, pois um demônio estava chegando para pegá-la. Porém, ao contrário do que ele esperava, a Ellen responde que sabe disso, e revela que já conhece esse demônio há muito tempo, pois ele é sua maior vergonha e aquele que a transformou em amante. Aí depois disso ela conheceu o Thomas, que foi quem a fez se sentir viva novamente, e se casou com ele. O problema é que ao saber desse casamento, o Orlok voltou a atormentar a sua vida para acabar com o matrimônio. Para piorar, o Orlok parece possuí-la nesse momento, e começa a dizer coisas horríveis para o pobre Thomas, como se fosse a jovem falando. E quando Thomas se vira para ir chamar o médico, a atitude da Ellen muda totalmente, com ela dizendo que o jovem nunca poderá satisfazê-la como o conde fez. Uma frase que mexe com o coitado, e faz ele partir com tudo pra cima dela na intenção de mostrar quem é que manda, na base da relaxada. Ou quase isso, já que na verdade a Ellen parece ter sonhado com essas coisas, e acorda do nada, dizendo que vai se tornar um demônio, assustando o pobre marido, que vai rapidamente acalmar a esposa perturbada. Em paralelo, o professor está estudando o livro que encontrou na casa do Hernock, quando finalmente acha que parece ser uma forma de se livrar do demônio Nosferatu. Porém, essa maneira de vitória necessita da ajuda daquela que se ofereceu para a besta, no caso, a Ellen. Ao mesmo tempo, na casa do Friedrich, o Nosferatu volta para terminar o seu trabalho, jogando um feitiço no homem para que ele não acorde, indo direto ao quarto das meninas, que começam a gritar de pavor. E aí a Ana acorda escutando os gritos, e tenta de toda forma acordar o marido, mas como não consegue, ela vai correndo sozinha até o quarto das crianças, e vê o Nosferatu devorando as pobrezinhas. Então, percebendo a presença da mulher, o conde joga a criança que estava mordendo e parte para cima da coitada. Já no dia seguinte, um enterro é feito para as pobres vítimas do Orlok, e como eram muito amigos da família, o casal e os dois médicos também aparecem para prestar o respeito e observar de longe. Porém, o Friedrich vê a Ellen à distância e começa a gritar mandando ela embora, dizendo que era tudo culpa dela e das coisas falsas que falou. Aí, para acalmar o seu amigo e fazê-lo ver a verdade, o Thomas mostra as marcas de mordida que tem no seu peito, o que realmente parece funcionar, já que provavelmente tinham marcas iguais nos corpos das filhas e da esposa dele. Ok, por mais loucura que uma história dessas possa parecer, eu acho que desde o início, a Ellen deveria ter contado que fez um pacto com uma entidade maligna, até porque não é algo que seja legal descobrir apenas depois de casados, né? Se bem que se parar para pensar, ninguém ia casar com essa doida depois que ela contar que fez um pacto com um ser da escuridão. Mas o importante é que após revelar a verdade, dependeria totalmente do Thomas decidir se seguiria em frente com ela ou não, porque se ele acreditasse na jovem, os dois poderiam correr atrás de uma forma de quebrar esse pacto e tentar cortar a conexão que foi feita com a entidade. Pois como já foi visto no filme Marcas da Maldição, que aliás, já tem um vídeo aqui no canal, esses seres superpoderosos costumam deixar uma marca de impressão, que permite nunca perder a posição dos amaldiçoados, o que com certeza não é nem um pouco agradável. Essa quebra de conexão entre os dois poderia ocorrer através de um banho de água benta, afinal, essa água é considerada uma forma de purificação, e poderia limpar a alma da Ellen, retirando a marca do Nosferatu, que é feita de pura escuridão. Já a segunda opção seria se casar com a garota, mesmo pensando que ela é meio lelé da cuca, e fica inventando histórias macabras. Aí por fim, a terceira e mais sensata escolha seria simplesmente virar as costas e ir embora depois de ouvir algo assim. O importante mesmo é que ela deveria ter dado a escolha pra ele. Dessa forma, todos entram em uma carruagem e começam a discutir o que podem fazer para parar o Nosferatu. E por ser o mais conhecedor do assunto, o Von Franz diz que eles precisam ir até o caixão do vampiro e acabar com ele, sacrificando a terra em que o monstro está sepultado, destruindo seu caixão e enfiando uma estaca de ferro no corpo em decomposição, o que parece ser simples, já que o único lugar possível para ele estar é na mansão que comprou recentemente. Nesse momento, a carruagem finalmente chega na frente da casa do professor, e sabendo que o plano pode não dar certo, a Ellen vai acompanhando o senhor até a porta, sendo que no caminho ela diz que a única forma de derrotar o vampiro é se ela mesma fizer algo a respeito. E como leu aquelas informações no livro do Solomonari, o Von Franz confirma dizendo que apenas a jovem pode derrotá-lo, pois ela é a salvação deles. Após isso,
isso, em casa, a Ellen motiva o Thomas, dizendo que o Nosferatu não tem poder sobre ele, e que por isso ele pode acabar com a criatura. Mas como sabe que isso é uma mentira, ela também o faz prometer que só voltará depois que tudo tiver acabado, meio que arrumando uma forma de manter o marido longe do perigo. Aí, com a promessa feita, o Thomas parte para se juntar ao resto do grupo que vai caçar o Nosferatu. O problema é que ao se reunirem, eles percebem que o Friedrich tinha sumido. E aí, sem pensar muito, os dois médicos e o jovem vão correndo até o cemitério, onde encontram o corpo do Friedrich deitado junto com a Anna, mostrando sinais claros de infecção da praga. Então, decididos a acabar com isso, os três fazem uma oração e colocam fogo nos corpos para impedir a praga de se espalhar, e vão até a mansão do Orlok, onde eles incrivelmente não encontram nenhum problema no caminho e conseguem chegar até a cripta sem dificuldade. E lá embaixo, naquele lugar infestado de ratos, o trio encontra o caixão do vampiro. Aí, sem perder tempo, eles abrem o caixão e o Thomas enfia uma estaca de ferro no coração da criatura. O problema é que quem estava ali era o Hernok e não o Nosferatu. E aí, em suas últimas palavras, o escravo da noite deixa claro que o conde foi atrás da esposa dele. E sabendo disso, o Thomas decide voltar imediatamente. Aí o professor até tenta impedi-lo, dizendo que não tem como salvá-la, já que é o destino da jovem. Mas isso obviamente não muda o pensamento do cara. Então o professor fica ali tacando fogo na mansão e gritando que assim eles seriam libertos, enquanto os outros dois vão tentar salvar a jovem das garras do vampiro. Ao mesmo tempo, a Ellen se arruma toda e chama o Nosferatu para pegá-la, dizendo que finalmente está pronta. Dessa forma, não demora muito para que o vampiro apareça ali dentro e pergunte se ela aceita de bom grado se tornar a mulher dele. E como ela aceita, o pacto entre os dois é refeito. E eles vão para a cama dar aquela relaxada no estilo vampiresco, com muita mordida e sugação de sangue. E a relaxada sanguinária acaba sendo tão boa que o conde nem sente o tempo passar. Então, finalmente amanhece e o sol bate com tudo na janela, fazendo com que a criatura da noite fique fraca e seja consumida pela luz, indo de base ali mesmo, com a barriga cheia de sangue, igual a um pernilongo. Além disso, o Thomas e os dois médicos chegam ali nesse momento, e enquanto Thomas se despede da sua amada, o Von Franz explica que esse sacrifício foi necessário, pois só ela poderia acabar com a praga e com a maldição do Nosferatu. Bom, é muito errado eu falar que esse aí morreu mamando, eu não sei, mas me falem aí. Mas deixando a mamada mortífera de lado, bom, por mais que os sacrifícios sejam honrosos, nem sempre eles são necessários, né galera? E esse é um bom exemplo disso. Afinal, eles estavam em 4 pessoas, não faz o menor sentido eles abandonarem a Ellen completamente sozinha em casa, sendo que ela é o objetivo principal do Nosferatu. Por isso, eles deveriam explorar mais o livro do Solomonari para encontrar meios de criar uma armadilha contra o Nosferatu. E nós sabemos bem o que fazer, né pessoal? Já que a mulher estava disposta a se sacrificar, ela poderia muito bem ser usada como isca para o vampirão. Era só proteger a região do pescoço e do tronco da garota para evitar que ela seja mordida. E assim que ele ficar distraído com a Ellen, o restante do grupo poderia atacar ele com todas aquelas armas que eu já falei antes, como o alho, a estaca de ferro ou madeira, e se a luta durasse até o sol raiar, com certeza eles precisariam ter espelhos posicionados para refletir a luz pelo quarto inteiro. Pelo que deu pra entender, o Nosferatu não estava com 100% dos seus poderes, e só conseguiria isso após completar o pacto com a Ellen. Sem contar que ele nem transformou pessoas em vampiro para lhe ajudar em um combate direto. Então, com as armas certas e uma armadilha bem feita, eles poderiam combater o vampiro. E caso eles não quisessem lutar diretamente com o morcegão, os 4 poderiam trocar de residência para impedir a visita noturna do Nosferatu, pois vampiros precisam de permissão para entrar na casa, e trocando de casa eles evitariam isso. Aí depois da noite acabar, era só ir até a mansão do Nosferatu para descer a porrada nele e tacar fogo na mansão. Afinal, o Nock não era uma grande ameaça, e nem competente o suficiente para proteger o Nosferatu sozinho. Fala galera, esse foi como derrotar Nosferatu. Você acha que conseguiria sobreviver? Me contem nos comentários. E se um canguru zumbi aparecesse na sua cidade, o que você faria? Quer saber se esse pessoal vai sobreviver a esse canguru maldito? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir, e se lembre de não sair de casa sem um dente de alho. Afinal, nunca se sabe quando você vai encontrar um vampiro por aí.